Olha só, o desenvolvimento das crianças depende de inúmeros fatores, mas você sabia que cerca de 80% do aprendizado infantil ocorre por meio da visão? Segundo dados oficiais do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, aproximadamente 20% das crianças em idade escolar apresentam algum tipo de problema visual. A grande problemática é que muitas doenças oculares não apresentam sintomas. Então, quando que os pais devem procurar um oftalmologista para as crianças? A gente vai entender o assunto e quem explica pra gente é a oftalmologista a doutora Joyce Fará. Seja muito bem-vinda, doutora. Saudades, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Que bom te receber de novo, viu? Obrigada, Fica à vontade. Doutora, a gente fez uma enquete no Instagram para as pessoas adivinharem, né, ou falarem o que elas acham de quando a criança deve visitar a primeira consulta oftalmo. Vamos dar uma olhada no que as pessoas responderam? Vamos, tô curiosa para ver, viu? Ah lá, ó. Antes de um ano, né? A maioria aí das pessoas responderam isso. Teve gente que falou entre 2 e 4 anos e depois lá a partir dos 5 anos. Boa. E E aí? aí, doutora? Ó, eu tô bem contente com o resultado, viu? Porque, idealmente, a primeira consulta oftalmológica com oftalmologista deve ser feita entre 6 meses a 1 ano de vida. Então, assim, na verdade, a primeira avaliação dos olhos, ela é feita ainda na maternidade. Então, hoje em dia, toda criança, antes de sair da maternidade, ela já recebe a primeira avaliação ocular, que é o famoso teste do olhinho, tá? Mas o teste do olhinho, ele não precisa ser feito por oftalmo. E ele raramente é feito pelo oftalmo. Então, os próprios pediatras, eles têm o treinamento para fazer esse teste do olhinho. Então, no teste do olhinho, o que é feito, né? É uma triagem. Então, o teste do olhinho, o pediatra, ele não consegue identificar se a criança tem uma catarata, se ela tem algum tumor, alguma coisa mais grave, mas ele consegue identificar se a luz passa do meio externo até a retina. Então, o teste do olhinho é o teste do reflexo vermelho. O pediatra, ele vai ver se a criança tem um bom reflexo vermelho. E se o reflexo vermelho estiver presente, significa que a criança tem uma transparência, então não tem nada grosseiro que atrapalhe a visão, tá? Então, esse teste é o teste de triagem. Aí, quando esse teste vem duvidoso, porque não conseguiu ver direito, aí a criança recebe um encaminhamento para o oftalmologista e essa avaliação pelo oftalmo é feita logo nos primeiros dias de vida. Mas apenas em casos de teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, que é suspeito, né? Então, mas isso geralmente não é feito pelo oftalmo. Aí o oftalmologista vai fazer as avaliações subsequentes. Então, a primeira avaliação é feita entre 6 meses e 1 ano de vida. E o que nós vemos nessa avaliação? Primeira coisa, a gente dilata os olhos da criança. Então, o pessoal fala, mas por que vai dilatar? Tadinha, tão pequenininho, né? Então, a dilatação ela é importante porque a criança ela não refere pra gente. Então, ao dilatar, eu relaxo a musculatura do olho e, através de equipamentos, eu consigo descobrir se aquela criança tem algum grau. Mesmo ela não falando nada. Então, eu consigo ver se a criança tem algum grau, eu consigo fazer um mapeamento da retina, que é o órgão mais nobre da nossa visão, que nós podemos ver se tem algum tumor, alguma lesão, alguma alteração de má formação, alguma sequela de toxoplasmose no fundo de olho, e analisar o grau, e nós também checamos o alinhamento dos olhos. Então, essas condições, quando presentes em crianças pequenas e tratadas precocemente, nós conseguimos que a criança desenvolva a visão de maneira plena. Então, essa avaliação é bastante importante e não precisa ter medo, porque é importante a dilatação. Então, a dilatação é feita. E depois disso, anualmente, por volta dos 3 anos, uma nova consulta completa e depois, anualmente, aí de ano em ano, uma avaliação com o oftalmologista ela é importante. Quando ainda é bebezinho, o bebê já está com o olho 100% formado, é possível algumas alterações que não sejam para sempre, assim, que o bebê pode ter e depois acabar corrigindo com o passar dos anos, que os pais precisam ficar atentos, mas não assim tão preocupados? Sim, então, por exemplo, assim, bebezinho pequenininho, 1, 2 meses de vida, ele ainda não tem a capacidade de focalização e de fixação. Então, crianças pequenininhas, às vezes, tem o olhinho meio torto, parece que tem um pouquinho de estrabismo. Isso, em crianças muito pequenas, é aceitável.
A partir dos 6 meses de vida já não é para ter nenhum tipo de estrabismo. Então, estrabismos depois dos 6 meses de vida são importantes que sejam avaliados por um oftalmologista. E a questão de avaliar a criança precocemente é porque a visão, ela se desenvolve ao longo da primeira infância até por volta dos 7 anos de vida. Então, se uma criança tem, por exemplo, 6 graus de hipermetropia e ela não usa os óculos e vai fazer o exame só com 10 anos de vida, a vista dela não desenvolveu o potencial. Então, é um olho que tinha todo o potencial para enxergar 100%, só que como ele foi privado de um foco perfeito, o cérebro não desenvolveu. Por isso é importante, porque se a gente coloca um óculos nessa criança pequenininha que tem 2, 3 anos, ela vai desenvolver. Então, aquela visão que está fraca vai melhorar, e quando ele tiver seus 6, 7 anos, ele vai estar com a visão perfeita. Esse tratamento precoce é muito importante. E as crianças respondem super rápido. E é bonito de ver. Às vezes você pega uma criança no consultório pequenininha, vai lá 3 anos, a mãe fala, não, enxerga bem. Aí você vai testar, a criança não consegue enxergar nada, né? Daí a mãe fica apavorada, com aquela culpa. Você fala, não, mãe, fica tranquila, vamos colocar óculos. Às vezes a gente precisa fazer uso de tampão, quando um olho é mais fraco do que o outro. E depois a criança volta de 2, 3 meses e assim, a visão melhora e vai melhorando. Então as crianças, elas têm essa possibilidade de desenvolvimento da visão. E quanto mais cedo a gente detectar algum problema, maiores são as chances de tratar. E de reverter o quadro, porque, por exemplo, o estrabismo, né? Eu nasci estrábica, e aí usei o tampão e tal, e isso pode acontecer, de repente você não ter mais, ou ter algo que quase ninguém perceba, por exemplo? Sim, com certeza. O estrabismo, tem alguns tipos de estrabismo que são causados porque um olho é mais forte do que o outro. Então, o olho fraco, ele começa a ser esquecido, e aí o olho começa a desviar. Quando você coloca óculos e dá o foco para aquele olho que é mais fraco, muitas vezes os olhos já se alinham. Então, tem alguns tipos de estrabismos que nós conseguimos corrigir com óculos. Existem exercícios ortópticos para melhorar a musculatura do olho, em alguns casos específicos, e tem alguns casos que precisam do tratamento cirúrgico, né? Então, cada caso tem que ser avaliado, mas com certeza os óculos e tampão podem corrigir casos como estrabismo. E é muito especial essa questão do enxergar o mundo, né? Porque a criança, ela não tem a referência, né? Então, às vezes, o pai acha que enxerga bem porque a criança nunca enxergou bem de fato, né? Então, aquele embaçado, ela se adaptou. Nosso corpo é maravilhoso, nossa cabeça é incrível. Então, você vai se adaptando, mesmo que seja de uma maneira errada, àquela visão que não é a correta, né? E, doutora, o óculos, ele pode ser colocado na criança a partir de que idade? Porque a gente vê vídeos tão bonitinhos na internet, os pititicos com aquele óculinho que coloca assim, e eles ficam encantados quando colocam o óculinho, né? A partir de qual momento pode ser indicado o óculos? A partir do momento que a criança precisar. Ah, é? Então, vou dar um exemplo. Uma criança com catarata congênita, ela vai, opera os olhinhos lá com 2, 3 meses de vida. Ela já vai usar um óculos naquele momento. Então, se a criança tem um grau, que ela precisa daquele grau para desenvolver a visão, não tem idade mínima. Então, é o grau que, a partir do momento que a criança for avaliada e tiver um grau, que a gente consiga medir de maneira, assim, fidedigna, né? E aí já começa a usar. E quais são os problemas oculares mais comuns nas crianças? Você falou de catarata, isso nasce... Por que isso acontece, doutora, quando a criança já nasce com algum problema? Então, assim, a catarata infantil em criança, ela é muito rara. Então, a catarata, em geral, é uma doença do envelhecimento. Mas existem outras causas de catarata que não envelhecimento, como, por exemplo, infecções congênitas. Então, a mãe que teve alguma infecção, teve lá uma rubéola, uma toxoplasmose, uma sífilis, a criança pode ter sequelas. Então, ela pode nascer com uma catarata congênita. Existem casos de catarata familiar, que já tem histórico na família de catarata congênita, então uma má formação, então pode acontecer, mas isso é muito raro, tá? Hoje em dia, a principal causa de problema ocular na criança são as ametropias, que são os erros de refração. Então, hoje em dia, as crianças que têm maior problema de visão é a necessidade do uso de óculos, que a gente colocando os óculos, nós conseguimos corrigir e entregar uma visão boa para essas crianças. A gente falou, né, você comentou da mãe aí, que às vezes fica culpada de não ter percebido que a criança estava com um problema, não estava enxergando direito. Então, quais são os sinais? Como que os pais podem ficar atentos em casa? Alguma recomendação na escola de que a criança não está enxergando tão legal e que tem alguma coisa ali que precisa visitar o oftalmo com talvez um pouco de mais frequência, né? Não de 3 em 3 anos. Isso.
Então, bom, a escola é muito parceira, né, dos oftalmos. Então, a maioria das crianças que chegam hoje fala assim, a professora diz que está forçando a vista, que está tendo dor de cabeça, né? Então, sinais para os pais se preocuparem. Qualquer reclamação da escola, né, seja de dor de cabeça, de dificuldade, que a criança fica forçando os olhos, piscando muito, reclama que não está enxergando, criança que às vezes fica coçando muito o olho e apertando os olhos, criança que chega perto, então vai ver televisão, chega lá colada na televisão, ou traz objetos muito próximos. Esses são os sinais de alerta aí para a gente estar fazendo uma avaliação. Criança que também tromba, às vezes fica caindo, ou que tem dificuldade de aprendizado, né? Ela está lá trocando o A pelo R, o H com N. Será que ela realmente não está identificando ou ela não está enxergando? Então, esses são sinais aí de atenção. E doutora, a gente há um bom tempo fez até muitas campanhas, elas ainda são feitas, mas é necessário esse conhecimento em relação ao câncer da criança, né, ocular. Existem alguns testes que podem ser feitos também para os pais prestarem atenção? Com certeza. Então, assim, em casa, poxa, eu não consegui levar meu filho ainda no oftalmologista, tô curioso, será que ele enxerga? Um teste que os pais podem fazer é coloca a criança a uma distância longe, assim, de uma tela, de algum letreiro, e pede para a criança tampar um olho de cada vez. E pergunta, está enxergando igual dos dois olhos ou tem algum dos olhinhos que não enxerga direito? Porque muitas vezes a criança fala, não, eu enxergo super bem. Só que quando a gente oclui um dos olhos, a gente vê que tem um olho que é fraco. E como o nosso cérebro ele é muito inteligente, ele consegue compensar alguns déficits. Então, esse teste de tapar um dos olhos é uma triagem bem grosseira, assim, que a gente pode fazer, por exemplo, em casa. Outra coisa, quando nós tiramos foto com flash dos olhos, geralmente aparece aquela bolinha vermelha, que é o famoso reflexo vermelho. No teste do olhinho a gente vê esse reflexo. Então, a ausência desse reflexo vermelho pode ser um indicativo de um estrabismo, porque um olho está focando e o outro não, ou indicativo de que tem alguma opacidade ali no olho que está impedindo que a luz chegue no olho, como, por exemplo, uma lesão de câncer retinoblastoma, que é muito raro, ou uma opacidade na córnea, uma catarata, alguma alteração do sistema óptico que está atrapalhando a chegada de luz, né? Então, esses testes grosseiros aí, eles podem ser feitos em casa. E provavelmente os papais devem tirar muitas fotos das crianças. Sim, hoje em dia, né? Dá para observar bastante, né? Aí tem que ser com flash. É com flash. Com flash. Para poder ficar o vermelhinho ali, né? do olho. E tem que pedir para a criança olhar, porque às vezes tira a foto de lado e fica preocupado. Não, tem que olhar bem para a luz. Não tira do jeito certo. E isso é uma recomendação para você fazer em casa, assim, né? Para o começo de tudo, né? Exato. O ideal sempre é levar com ali certeza. no especialista. Boa. Mas lembrando sempre, né, que cuidar dos olhos é a melhor forma para o aprendizado, para a parte social, né, da criança. Então, que vá bastante ao oftalmo. E se tiver tudo bem, de 3 em 3 anos, é isso? Não, na verdade, assim, se tiver tudo bem, a primeira avaliação é entre 6 meses a 1 ano. Aí depois, com 3 anos, então depois de 2 anos, a avaliação completa é entre 3 anos, no máximo 5, mas o ideal é com 3 anos. E com 3 anos, estando tudo bem, aí é todo ano. Todo ano. Todo ano, tá? Aí depois dos 3 anos, anualmente. E doutora, essa questão de telas pode prejudicar a visão? Que elas, né, já para os pais pegarem no pé dos filhos agora. O uso excessivo de telas pode prejudicar essa questão de grau? Pode e prejudica. Atualmente, nós estamos vivendo um boom de miopia. Então, nunca existiu tanto míope no mundo como hoje. E principalmente criança míope. Então, o que é a miopia? É a dificuldade de enxergar de longe. Crianças que são míopes e adultos, né, qualquer míope, geralmente enxerga muito bem de perto. Só que de longe tem um embaçamento. E o que causa miopia? Então, nós temos fatores genéticos. Filhos de pais míopes têm uma maior chance de ter miopia. Mas hoje em dia, o nosso meio, o ambiente, influencia muito. Então, atividades ao ar livre são fundamentais para regular o crescimento do olho. Crianças que tomam pouco sol, que ficam só em ambiente fechado, elas têm um estímulo menor para o crescimento adequado do olho. E o olho começa a crescer mais do que ele deve. E quando o olho começa a crescer, o foco que é gerado dentro do nosso olho é gerado antes da retina. E isso é miopia. Então, atividades ao ar livre tem que ser durante o dia, tomar um pouquinho de sol. Isso é fundamental para regular o crescimento do olho da criança.
E além das atividades ao ar livre, tentar reduzir o uso de tela. A gente sabe que as telas hoje em dia, elas estão relacionadas com a miopia. Então, e também não é só a tela, não adianta tirar a tela e deixar a criança o dia inteiro desenhando, fazendo atividades só para perto. Precisa de foco, né? Isso, a criança precisa olhar para o horizonte, estar em ambiente aberto e ser exposta à luz solar. Isso é importante para que o crescimento ocular seja saudável. Perfeito. Doutora, volte mais vezes. Seja sempre sempre um bem-vinda. prazer aqui, sempre um prazer estar aqui com vocês.